Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos apresenta uma cena muito delicada e com tal vivacidade que nós podemos dizer que ela chega a comunicar aquilo que é imponderável. Na interação que os personagens da cena tomam. Se nós recuássemos um pouco alguns versículos, nós veríamos que São João Batista dava testemunho de si, dizendo que não era o Messias, que não era o profeta, e depois de batizar o Senhor, ele chega à conclusão interior de que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É então que, no outro dia, ele estava com 2 de seus discípulos. Enquanto Jesus passava, vendo Jesus passar, aí aqui o termo grego é um ver, muito especial. É o ver de quem realmente mira com os olhos, se fixa. João lhes diz: eis o Cordeiro de Deus. Simplesmente isso. Essa afirmação foi tão marcante para aqueles 2 jovens, que eles se deixaram seduzir e foram atrás do Senhor, atraídos por Ele. Aquela palavra teve peso em seu espírito, eles foram impactados pela realidade de quem é Jesus Cristo, e por assim dizer, deu-se na vida deles aquela exclamação do profeta: seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. Eles foram atrás, foram seguindo Cristo, até que o Senhor se volta e lhes pergunta: o que estais procurando? Essa é uma pergunta que aparece 3 vezes no Evangelho de São João, ao menos pelo que eu posso me lembrar. Quando os soldados vêm prender Jesus, em João capítulo 18, o Senhor lhes pergunta: a quem procurais? Eles dizem: a Jesus Nazareno. E ele responde: sou eu. E eles caem por terra. A outra vez é quando Maria Madalena, no capítulo 20 de São João, está chorando fora do sepulcro, e o Senhor se aproxima dela e lhe diz: mulher, por que chorais? A quem procuras? E ela declara que procura a Jesus. É atrás dele que ela está. Nessas 3 ocasiões, o que nós vemos é uma busca. No caso dos soldados, uma busca motivada pela denúncia, pela sensação de estarem justiçando alguém. No caso de Madalena, era uma busca amorosa, cheia de intensidade. No caso desses 2 discípulos, era uma busca talvez cheia de dúvidas. Era uma fascinação que eles não sabiam dizer porque estavam sentindo. Era algo que superava a sua capacidade de expressão. A resposta deles é simples: mestre, onde moras? E
Jesus, ao invés de dar o seu endereço, diz apenas: vinde ver. Ou seja, Ele não é um Deus que dá informações abstratas acerca de si. Ele quer que nós o experimentemos. Ele quer que nós façamos a experiência de saber quem Ele é com todo o nosso ser. Vinde ver. Não tem como saber quem eu sou sem se misturar comigo. Não tem como saber quem eu sou sem entrar na minha vida. Não tem como saber quem eu sou sem ficar junto de mim. A consequência disso é que eles foram ver onde Ele morava e nesse dia permaneceram com Ele. Essa palavra no Evangelho de São João é tão forte. Permaneceram. Manere, em latim, meno, em grego, é um verbo que fala de ficar, de remanescer, de se assentar. Assim como um pano é posto de molho dentro de um balde e ali ele permanece, o discípulo permanece em Cristo como uma esponja que absorve quem Ele é. Queridos irmãos, nós temos aqui uma dinâmica extraordinária. Primeiro, Jesus passa. João Batista vê e diz. Os homens vão atrás, trocam com Ele um diálogo, e eles permanecem com o Senhor. A vida espiritual é exatamente assim. Certo dia Jesus passou pela nossa vida. Foi naquele dia que tudo mudou. São João diz, era por volta das 4 da tarde, ou seja, perto da viração do dia. Foi naquele dia que tudo virou. Foi aquele dia que marcou a nossa existência para sempre. Então, sem saber exatamente o que fazer, nós fomos atrás dele, nós o seguimos e estamos aqui permanecendo, ou seja, querendo receber mais dele, querendo experimentar mais dele, querendo ser vivificados pela sua vida. O que acontece conosco é que nós, muitas vezes, não conseguimos identificar Jesus que passa por nós, não conseguimos escutar a sua voz. A primeira leitura nos descreve o chamado de Samuel. Ele estava no templo de Deus em Silo, dormindo. Deus o chamou 3 vezes, ele pensava que fosse Eli, o sacerdote, até que Eli compreendeu que era Deus que lhe estava falando, e então Samuel aprendeu a escutar a voz de Deus e disse: fala, Senhor, o teu servo escuta. Quantas vezes a voz de Deus passou por nós? Quantas vezes a palavra de Deus nos atravessou? Quantas vezes nós nos cruzamos com Deus em nosso caminho e sequer percebemos? Os nossos olhos não estavam aptos a ver, os nossos ouvidos não estavam abertos para escutar. A voz de Deus passou por nós e nós não compreendemos. Pensamos que era um pensamento nosso, pensamos que era um homem que estava falando, pensamos que era algum sentimento natural que brotou no nosso coração, pensamos que talvez aquilo tudo fosse um fenômeno qualquer.
Até que nós entendemos que Deus fala mesmo, Deus age mesmo. Isso não é uma metáfora. Quando nós aprendemos a escutar a sua voz, a sutileza do seu sibilar, a finura do seu falar, então nós começamos a entender o que é ser dirigido por Deus, o que é viver com Ele. Na vida de oração, a maior parte de nós começa apenas orando vocalmente, falando com Deus, inclusive através do próprio pensamento, mas aquela presença silenciosa que está no chão da nossa alma e que se comunica conosco, iluminando-nos, enchendo-nos com o seu amor, é ignorada até que de repente nós percebemos que é Ele mesmo, e nós começamos a dar-lhe atenção. É lindo o versículo 19 que diz que Samuel não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Era alguém que estava esperando no Senhor, que inclinava-se para ouvir a sua voz, que recebia dele a palavra, que estava atento aos movimentos do Espírito Santo, que era sensível para captar as impressões que Deus produzia no âmago do seu ser. Isso Ele faz conosco todo dia. Ele se comunica conosco, Ele quer falar ao nosso coração, mas por que nós não conseguimos escutá-lo? São Paulo, na segunda leitura, diz que o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Antes ele havia dito: o estômago é para os alimentos, e os alimentos são para o estômago, mas o corpo não é para a procriação, o corpo não é para a sensação prazerosa, o corpo não é para o deleite, o corpo é para o Senhor. Quando nós entendemos que o nosso corpo deve ser o instrumento pelo qual nós sirvamos a Deus, então nós vamos aprender a tratá-lo tal como a vida espiritual exige de nós. Ou seja, dando sempre um pouquinho a menos do que Ele pede, tratando-o com certa dureza, com certa aspereza, fazendo com que o nosso corpo se sujeite à vontade de Deus. Nós teremos para com o nosso corpo uma relação de domínio. Por quê? Ele é o templo de Deus. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Nós não conseguimos sentir a Deus porque nós estamos sentindo demais tudo. Estamos sendo provocados o tempo todo por estímulos. Nosso corpo, nossos sentidos, nossa imaginação, nossa mente anda continuamente perturbada por uma série de provocações externas. E aí nós não conseguimos escutar a voz de Deus. Nós permanecemos na periferia da espiritualidade, ficamos na superfície, na epiderme, presos do lado de fora, trancados para fora. Mas São Paulo diz: aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Veja que coisa grandiosa! Aquele que se une a Jesus se torna um só espírito com Jesus. Ora, por que então que eu não vivo a vida de Jesus? Por que eu não vivo como se eu mesmo fosse um santuário onde Deus habita? Eu não vivo assim, porque eu estou escravizado por tudo aquilo que vem de fora. É por isso que a luxúria é um pecado.
Luxus, em latim, significa excesso. E por isso, a luxúria consiste no uso indevido do prazer venéreo. Por isso é pecado. Porque perturba a quietude do nosso espírito. Porque nos indispõe para entrar na vida espiritual. Com exceção do matrimônio, no qual o uso do ato conjugal é próprio, edificante, salutar e santo, todos os demais usos do prazer venéreo são ilícitos, segundo a doutrina da igreja. E algumas pessoas não se conformam com isso. Esses dias mesmo escutava certas pessoas conversando e falavam sobre a fixação da moral católica inteira em temas de sexto mandamento, que isso não é importante, que o importante é a caridade, a compreensão, etc. É verdade que a caridade é importante, mais importante que tudo, mas se nós estamos inflamados pela luxúria, a nossa alma não vai ter a sutileza necessária para seguir as insinuações do Espírito Santo, e por isso a sua caridade será tosca, será cega, será obtusa, será manca, será completamente infrutífera. Ela não conseguirá ser sobrenatural. É por isso que muitas pessoas não conseguem orar, não conseguem penetrar na vida de oração, não conseguem experimentar o melhor de Deus, não conseguem estar na quietude com o Senhor para receber dEle, para beber dEle, para poder permanecer com Ele, não conseguem ficar com Ele, como esses dois discípulos ficaram com Jesus, porque a necessidade de encontrar outras compensações os move para fora. Mas aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Como eu vou trocar as delícias da vida de oração, as consolações do Espírito Santo, as luzes sobrenaturais que iluminam a minha alma, os afetos que Ele gera em mim e produz pela sua ação santificadora, por uma compensação física que apenas dura alguns segundos? O homem moderno está sendo adestrado por Satanás. E toda vez que alguém pensa estar fazendo um bem, anistiando os pecados de luxúria, na verdade, o que está fazendo é causando o maior dano que poderia te causar, porque te manterá preso do lado de fora da vida espiritual. Não há nada melhor do que ter aquela sensibilidade no espírito que me faz conectar com Deus, simplesmente por um pensamento sobrenatural. A leveza de poder recolher-se na oração com velocidade. A possibilidade de assistir a graça produzindo em si virtudes, afetos, levando mais profundamente em Deus, fazendo mergulhar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Por que o homem moderno tem tanta dificuldade com Deus? Por que o homem moderno cada vez mais enxerga o universo como um sistema fechado de leis que se autorregulam, no qual Deus não cabe? Por quê? Porque o homem moderno está preso do lado de fora. Só quer saber daquilo que agrada a sua carne, o seu ego, o seu bolso. Hoje Jesus nos chama para segui-lo. Ele quer ser o nosso modelo. Esses dias eu postei no Instagram
que, uma frase até boba, que se Jesus não for o teu irmão maior, você tem milhões de motivos para ir para o inferno, fazendo uma referência a Big Brother. Pois é, você quer ver a vida desgraçada, miserável, de uma pessoa que existe como se fosse um animal? Assista essa porcaria. É como um canil. É ruim. É péssimo. Mas quando você entende que Jesus é o teu irmão, e você vai atrás dele, e você o procura, e você quer mais, você quer experimentá-lo, você quer possuí-lo, você quer estar unido com ele, o eixo da tua existência muda, e passa a ser a vida em espírito. Queridos irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude. Então todos nós poderemos experimentar o melhor de Deus, ao invés de ficarmos contentes com os aperitivos de Satanás.